Hoje, sábado, dia 28 de setembro. Gente, hoje o dia foi até mais leve na Fazenda, né? Dentro do que a gente pode chamar de leve ali na produção de conteúdo deles. Mas tem umas coisas interessantes que aconteceram por ali, né? A festa rendeu algumas coisas interessantes. Mais uma puniçãozinha aí. Agora, nesse momento que eu tô conversando com vocês, tá lá a Flor, o Zelov, deixa eu pegar aqui a imagem. A Flor, o Zelov e a Fernanda e o Fernando no rancho do fazendeiro. E ainda estão discutindo ali mais ou menos quem é que vai ser indicado pela Flor. A Flor ainda não deu nenhuma indicativa de quem ela vai colocar, tá? A Flor ainda não fechou questão com relação a isso. A Flor basicamente deixou claro ali que provavelmente, tá? É uma possibilidade que talvez ela indique ou o Gui ou o Cauê, mas ainda não tá 100% certo que ela iria neles. Porque a Júlia acredita que vai ser nela, mas como a Flor ainda não fechou ainda, a gente não sabe exatamente para qual direção a Flor vai apontar. Acredito eu que Flor vai acabar indo para cima dos meninos. Até porque seria muito desgastante para ela votar nas mulheres agora. Então provavelmente ela vai para cima de um dos meninos. Talvez do Cauê, que o Cauê não faz nada lá dentro e simplesmente não está ali interessado em fazer. Mas, por enquanto, o rancho do fazendeiro dela tá rolando só fofoca mesmo. Eu tô falando com vocês, mas eu tô vendo na televisão nesse momento aqui, tá? Então não tá rolando lá grandes coisas, não. De resto, gente, vamos comentar com vocês a festa, né? A festa que o Sacha beijou a Larissa, muito por insistência dela, mais do que vontade dele. E hoje, assim, ele já tá querendo um certo distanciamento, ele já não tá mais querendo ficar com ela por perto, já não tá mais querendo, como eu posso dizer para vocês, compartilhar dessa mesma visão com ela, né? Já já vocês vão entender. O Zelov ali conversando com a Suelen, quem diria, né? O Zelov, depois de tanta coisa, tava lá conversando com a Suelen, tava lá falando com ela sobre os últimos acontecimentos. Eu, assim, nos meus maiores momentos de inspiração para escrever coisas sobre a Fazenda, imaginaria ver o Zelov e a menina conversando. A Gisele. Desculpa, eu tô assim esses dias, porque eu tô trabalhando muito com o Estrela da Casa e a Fazenda, os dois realities ao mesmo tempo. Isso cansa, e às vezes eu fico muito cansado de tanta informação que eu recebo aí me dá um sono. Mas vamos continuar. Teve também, gente, na festa, a Gisele admitindo que estava mesmo afim de ficar com o Zac, mas no fim das contas não é isso que vai acontecer, né? Vamos lá comentar com vocês essas histórias e depois aí a gente vai falando de outros temas que foram surgindo ao longo do dia. Só lembrando, gente, que eu vi aqui no YouTube, né, que o YouTube tem muita gente que faz vídeo para enganar as pessoas, muita gente que faz vídeo ali para enganar, para dizer assim, para causar sensacionalismo. Eu fui ver, tá? Verifiquei a informação de que muita gente acredita que o Zelov será expulso da Fazenda. Ele não vai, gente. Ele tá nesse momento com a Flor. O Zelov não será expulso, não há motivos, inclusive, para ele ser. Quando ou se surgir motivos, todos vocês saberão, tá? Cuidado com o que vocês estão acreditando nessa plataforma. Tem muita gente aqui enganando vocês justamente para tentar ganhar dinheiro em cima de vocês. Aqui a gente trabalha com informação de verdade, tá? O que aconteceu. Vamos dar uma relembrada aqui nos poderes da chama, que amanhã de tarde já encerra aí a votação desses poderes da chama. Eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro a opção B. Porque a opção A é escolha uma pessoa da baia e ela vai poder ser votada para o segundo fazendeiro.
não interessa. Porque aí você deveria, porque para você conseguir fazer isso aí, você teria que saber de antemão como é que a baia vai estar. E isso não tem como prever antes de fazer a prova de fogo. Então, esquece que esse poder para mim não adianta. Eu prefiro o poder B. O poder B é muito mais interessante. Repasse todos os votos de um peão para outro. Mas, né, você também pode passar os seus próprios votos se você quiser. Isso aí para mim, gente, seria o mais interessante possível. Porque afinal, já pensou, por exemplo, se pega alguém ali, o lampião, e essa pessoa vai ser bem votada? E aí essa pessoa bem votada, com o poder na mão, ela pode tirar o poder dela e ela pode tirar os votos dela e jogar em cima de uma outra pessoa. Seria interessante. Ou mesmo que aconteça ali, né? Vamos supor que alguém do grupão ganhou a prova. E aí esse alguém do grupão recebeu não sei quantos votos ali. Com esse poder na mão, ele pode simplesmente devolver esses votos. Pode indicar qualquer outra pessoa, dependendo, é claro, se for a maioria dos votos, né? Só vai fazer diferença se for a maioria dos votos. Senão, realmente não faz nenhuma diferença. Mas vamos apostar no B, porque eu acho que o B vai funcionar muito mais do que o poder A. O poder A, você teria que saber de antemão como é que vai ser a baia. Isso, infelizmente, não dá para saber, porque a prova na Fazenda ela é muito de habilidade, mas um pouquinho de sorte também, porque afinal eles precisam equalizar as coisas. Já já eu vou te contar um pouquinho mais aí dessa forçação, que para mim é uma forçação de barra, o que a Larissa fez com o Sasha. Tudo para conseguir um beijo dele. Mas, assim, Zelov, olha Zelov, nunca vi que o Zelov tava ali coisando com a Suelen, interagindo, dando abraço na Suelen. Gente, eu vou já pegar aqui a imagem certa pra gente continuar o nosso programa, tá bom? O nosso programa. É porque algumas coisas que eu coloquei aqui saíram da ordem que eu tinha estabelecido antes. E aí lá vai eu ter que voltar aqui, clicar nos botões, clicar nas coisas. Lá vai eu aqui ter que buscar um monte de coisas para vocês ficarem com a ordem certa dos eventos. Mas tá aqui, né? A festa já começou com o puxa-saco da Flor. As meninas ali, a Gisele, a Larissa, a Luana, foram logo assim pra cima da Flor, elogiaram a Flor de todas as maneiras, disseram que ela tá sendo uma excelente fazendeira. Desculpa, a gente muito sono mesmo. Disseram assim que ela tá sendo uma excelente fazendeira, disseram ali que ela tá fazendo um bom trabalho. E aí a Flor disse para todas elas assim: vocês estão me dando a chance de mostrar quem eu sou. E tudo bem, a gente tá vendo que realmente a Flor gosta do que ela tá fazendo ali. Desses dias todos, ela tem acordado bem cedinho, para quem tá assistindo, acompanhando a Fazenda. Ela tem acordado bem cedinho, ela tem ajudado todo mundo. Uma pena é que hoje ela não conseguiu evitar uma punição, né? Já já eu vou chegar ali. Aí a Larissa, meio que puxando esse saco também dela, disse que desde o início, quando você me chamou de ratazana, eu percebi que você era uma pessoa boa e falava sem querer: eu gosto de você. Mas você não gostou dela, Larissa, quando ela te chamou de ratazana. Inclusive, você queria usar isso como motivo de voto, né? Você queria votar na Flor logo no primeiro dia, só porque ela te chamou de ratazana de reality. E que de fato você é uma ratazana de reality. Vamos ser sinceros que você é? Porque você já participou de tantos, então Flor não estava tão errada e não foi tão na maldade assim como você acha que ela foi. De qualquer forma, né? Elas ficaram ali em cima e tá. A Luana disse que às vezes a Flor fala muito e enche muito o saco. Mas todo mundo gosta dela, todo mundo ali quer o bem dela e tal. Obviamente, né? Porque ela é a mais velha da casa. Então ninguém pode ser tão desrespeituoso com ela nesse sentido, tá? Aí depois rolou ali uma conversa interessante. A Larissa conversou com a Babi. Sério, as duas
protagonizaram a primeira treta da Fazenda. Aquela treta lá que a Babi chamou a Larissa de flopada, disse pra cheirar aquele negócio que as mulheres têm e tal. E aí na festa, né, elas passaram uma semana sem se falar, mas na festa elas falaram. E aí a Larissa conversou com a Babi e disse que ela procura viver bem com todo mundo na casa, que ela não tá procurando confusão com ninguém. Aí a Babi disse pra ela que sabia da presença da Larissa antes mesmo do programa começar, porque foi o assessor dela quem falou isso pra ela, que já tinha essa informação. E que o assessor dela garantiu pra ela que a Larissa é uma boa pessoa. Então ela acredita na bondade e acredita mesmo na autenticidade da Larissa. Aí a Larissa também foi lá, agradeceu e disse que ela não tem absolutamente nada contra a Babi. Foi aí que a Fernanda entrou no meio da conversa das meninas e falou algo que para mim é bastante interessante. A Fernanda disse que o problema ali é que eles estão num jogo e que todas essas atitudes que eles têm ali dentro, tanto positivas quanto negativas, podem ser vistas como alguma coisa que motive um voto, por exemplo. Pode ser visto ali como uma motivação. E que o programa foi feito para ser desse jeito. Que o programa, tudo ali é pensado para fazê-los brigar ao máximo. E sim, é verdade. Tá? Nesse ponto aí a Fernanda tem razão. Tudo na Fazenda é pensado, é feito, é colocado de forma a causar uma briga entre eles. Não exatamente de forma tão espontânea assim. Vocês já repararam que pelo menos as primeiras brigas, elas não são espontâneas. As primeiras brigas, elas são muito ali por causa de apontamento, elas são muito ali por causa de toda a situação e tudo aquilo que a produção obriga eles a fazerem. Tá? Basicamente é assim que começam as tretas na Fazenda e depois a coisa vai ficando mais orgânica. E aí as duas, tanto a Babi quanto a Larissa, chegaram a lembrar que a primeira treta entre elas na Fazenda foi épica e que as duas protagonizaram. Inclusive a Larissa concordou com essa visão e a Babi disse que na visão dela isso virou um meme aqui fora, que as pessoas estão rindo do momento aí em que uma chama a outra de flopada e que uma manda a outra cheirar aquele lugar lá que toda mulher tem. Basicamente foi isso aí. Aí teve um outro momento da festa que foi justamente uma conversa da Flora com os meninos ali, você tá vendo, né? A Flora, ela disse assim que ela tem medo de ser prejudicada pela Suelen. Ela tem medo ali de que a Suelen, de uma certa forma, force demais a barra, que a Suelen ali, de uma certa forma, acabe com esse discurso todo que ela tem, piorando a situação, que a Suelen acabe ali se tornando um alvo por causa disso. E a Flora disse para os meninos ali que ela teme o que ela pode encontrar pela frente no jogo por causa da Suelen. Lembrando que a própria Flora já tinha reclamado da Suelen outras vezes para outras pessoas. A Flora, basicamente, qual é o grande problema da Flora? Vocês sabem que uma das coisas que a Flora nessa Fazenda é chata. Bote chata nisso, a Flora é muito chata. Ela naquele dia lá da prova com a Flor, que rolou aquele barracão ali e tal. Foi chato, foi ela que foi uma das que provocou. Outra coisa, esse discurso muito inflamado que ela tem também não ajuda muito, né? Esse discurso que ela tem, assim, meio politizado, isso não ajuda em nada. E ela sabe muito bem disso, inclusive. Então ela disse que o seu posicionamento talvez esteja começando a prejudicar o jogo e a forma que a Suelen também tem um posicionamento tão forte quanto possa acabar também se juntando com essa própria forma que ela tem de jogar e isso possa ser um problema para ela mesma.
Quem estava ali era o Gilson, né? Aí o Gilson disse assim para ela que basicamente o que o grupão tá fazendo ali com elas é dar força. O que o grupão ali tá fazendo com elas é justamente o quê? Fazer com que, vocês estão dando a vitória de graça ali, vocês estão transformando o Zelov no potencial campeão da Fazenda, porque tudo o que vocês estão fazendo com ele acaba basicamente se transformando em algo muito maior. E aí ele também falou, olha, vocês estão levantando uma bandeira aí sobre algo que ele não fez, basicamente. Vocês estão levantando muita coisa contra ele, coisas que ele não fez. Então isso pode também não ajudar vocês. Ele deixou isso bastante claro. Aí a Flora falou assim pra ele, que ela entende que não foram eles que levantaram bandeira nenhuma, mas que essas bandeiras foram surgindo naturalmente durante as discussões, e aí elas passaram a entrar dentro da agenda da casa e tal, e aí eles começaram a discutir se isso vale ou se não vale a pena. Vocês querem que eu dê logo a minha opinião sobre isso? Não vale. Porque ali você está para entreter, você não está para falar sobre a história, você não está ali para falar sobre posicionamento político e tal de ninguém. Você está ali na Fazenda para falar de entretenimento, entregar entretenimento. Coisas que quase poucas pessoas entenderam como é que se faz. Pelo menos as que estão lá dentro da casa, né? Aí, em outro momento que apareceu ali, o Zack também falou a mesma coisa, tanto para Raquel e para Luana. E disse que quando eles estiverem aqui fora, eles vão prestar atenção nessas gravações, vão olhar o programa, vão assistir essas cenas e vão ver que o Zelov não é esse monstro que pintam dele. Ele não é esse cara agressivo, abusivo, que muita gente lá dentro tá dizendo que ele é. E eu também não vejo o Zelov dessa maneira, gente. Eu sei que o Zelov, ele tem uma postura muito agressiva. Isso é verdade, ninguém tá dizendo que ele não tem. Inclusive o próprio reconhece, mas isso é uma questão do próprio esporte. O cara foi jogador de futebol, ele tem essa energia, gente. Ele tem, isso é natural dele. Mas isso não significa que ele seja uma pessoa agressiva. Ele não é. Você percebe que ele não é. E aí a Raquel disse que não é bem assim que as coisas chegam até eles. E aí as duas defendem que às vezes, eles de fato elas podem estar exagerando em algumas coisas. A Luana defende o Zelov, ela diz que ela gosta do Zelov e de várias pessoas do grupinho lá do Zelov. Só que ela não consegue se dar bem com a Fernanda, por exemplo. Porque, segundo ela, a Fernanda distorce muito as coisas. Mas ela também falou que ela adora a Babi, mesmo que ela ache a Babi meio lerdinha e burrinha sobre algumas coisas que estão acontecendo dentro da casa. E aí a Fernanda disse assim que, na visão dela, a Fernanda aparentemente parece ter sido uma criança muito rejeitada e que hoje ela precisa ser aceita por um grupo para validar aí os posicionamentos dela. Aí, bem, o Zack começou a criticar o Fernando, disse ele ali sobre o Fernando, né? Olha o que ele falou. O problema do Fernando é que ele sai de lá e chega falando não sei o quê. Eu falei, gente, não vamos aceitar tudo que vem dele. Ele tá dodói com uma situação e a gente não tem nada a ver com isso. Você acha que eu tô dormindo, Raquel? Que eu tô deixando tudo organizado aqui, viu? Ele tá falando aí porque o Fernando ontem, durante o pós, aquele after todo, teve uma treta com o Gui, porque o Gui pegou a cama dele. Então ele meio que tá dizendo, bom, eu também não confio 100% no Fernando, porque eu sei que o Fernando tem coisas assim de exagerar mesmo. E sim, o Fernando tem. E ali, de fato, o Fernando acaba se tornando o alvo de ambos os grupos, que é o que a gente vai ver acontecer. Não sei se o Fernando vai ser, de fato, esta semana, não dá pra gente prever, alvo dos dois grupos. Eu acho que não.
Mas a gente também tem que ver como é que vai ser a movimentação a partir de amanhã, porque amanhã tem duas coisas importantes aí: a prova de fogo e o apontamento. E se a prova de fogo vier de uma certa forma pro lado do grupão, por exemplo, Fernando talvez seja alvejado. Agora, se a prova vier pro lado do grupinho, o Fernando talvez tenha uma chance de escapar, né? A gente vai descobrir isso amanhã. E aí o Zac apontou também para Luana que é muito perigoso esse discurso que as meninas têm ali no grupão de afirmar que o Zelov é um agressor, quando na verdade ele não é. Aí a Luana diz que ela nunca afirmou que o Zé é um agressor físico, mas que ele é um agressor mental. O Zelov disse assim para ela que é indiferente você ser um agressor físico ou mental, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você usou a palavra agressor, continua sendo um agressor. E que é muito dolorido ser chamado por esta palavra. O Zac diz que se ele fosse, se o Zelov, aliás, fosse um agressor, ele não estaria dentro do programa de jeito nenhum. A Record nunca permitiria isso. Então ele tá ali basicamente porque ele foi avaliado e a produção viu. Esse cara tá em boas condições e aí deixaram ele entrar. Nesse caso, não tem mesmo o que tirar ali. Se o Zelov perde, ele é pavio curto, isso não tem necessariamente a ver ali com só o caráter dele, essas coisas. Tem gente que é explosiva mesmo, e o Zelov é explosivo. Mas tem gente também explosiva do lado do grupão que eles também não observam como problemáticos, né? A Suelen é um desses exemplos. Ela também é tão explosiva quanto, mas ninguém vê nela um problema, vê só no Zelov. E aí, gente, veio a hora do beijo ali, tá? Como eu já tinha adiantado para vocês em várias e várias vezes desde ontem à noite. Vocês sabem que a Larissa, desde o primeiro dia da Fazenda, botou os olhos no Sasha, o negócio já começou a ficar úmido ali, né? Vocês sabem aonde. Desde aquele dia, ela vem dando em cima do Sasha. Desde aquele dia, tá, gente? Do primeiro dia da Fazenda, ela vem fazendo isso. Só que o Sasha, ele basicamente já percebeu que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa complicada ali. E aí, o que foi que ele fez? Começou a dar uma cortadinha, né? Começou a se afastar dela, começou a dizer que não ia rolar e tal. Só que aí começou a festa. Aí os dois beberam um pouquinho. A Larissa empurrou o Sasha ali para um canto, né? Eu acho que, se eu não me engano, é ali perto da lavanderia. E aí eles começaram a conversar. A Larissa, ela insistiu num beijo com o Sasha nesse primeiro momento. Só que ele negou. E ele disse que a principal razão dele negar esse beijo para ela é justamente que eles estão num jogo. E que tudo que eles fazem lá dentro acaba se misturando. Independente ali de ser uma relação afetiva ou não, tudo que eles fazem acaba se tornando uma ferramenta de jogo. Então, no fundo, acaba sendo a mesma coisa quando você está inserido no contexto de um programa. Só que aí a Larissa começou a perguntar para ele: eu duvido se você não tá afim de mim também, do jeito que eu tô afim de você e tal. E aí o Sasha até disse: eu estou muito afim de você, sim, verdade. Ele não negou que ele não esteja afim dela. Não negou também que ele não queria beijar a Larissa. Ele disse que ele queria. Só que ele falou assim: um beijo agora pode fazer perder o foco. E aí a própria Larissa disse assim pra ele que ela não obrigaria ele a nada, que ela não obrigaria ele a beijá-lo, de uma certa forma já sensualizando ali pra ele ficar doidinho pra beijá-la. E foi isso que aconteceu, né? E aí ela disse assim que por mais que ela sinta algo por ele e tal, ela falou que sabe que é complicado falar isso desde o dia 1 e tal, mas ela disse que quer viver o que ela tá sentindo, os desejos, as vontades dela, o que ela sente, mesmo que seja só por um momento. Aí o Sasha disse pra ela que ele também queria viver a mesma coisa, mas que tudo tinha o seu tempo.
Aí foi quando a Larissa insistiu mais a fundo, insistiu que, assim, né, eu gosto de você, tô afim de você e tal. E aí ele falou, gente, não tinha menos de 2 dias que a gente entrou na casa e você já estava fazendo isso. E aí ela disse que caso ele quisesse se afastar dela, que estava tudo bem, mas se os dois ficarem, ela disse que ia ficar. Mas se os dois ficassem, eles iam ficar de verdade, sem aquela coisa de fingir que nada aconteceu entre eles, sem ficar desviando olhares e tal. E aí aí ele disse que se ela quisesse, nem precisaria evitar o constrangimento. Ou seja, ele já disse assim, ó, você tá vendo que eu tô sem condições, então assim, né? A gente pode cortar por aí. Só que como o papo deles é meio repetitivo e chato às vezes, a única coisa que a gente tem a fazer é só apertar o botão do controle remoto, aquele do mute, e deixar as coisas acontecerem. Porque aí quando volta o som, quando a gente liga de novo o som, a gente pelo menos vai ouvir o que a pessoa tem a falar, né? Mas no fundo, eles acabaram se beijando no meio dessa insistência. O Sasha se aproximou dela, deu ali, começou a fazer toda aquela viagem pelo corpo dela, e aí terminou num beijo, né? Não sei se vocês estão identificando o beijo aí deles, mas rolou mesmo esse beijo entre os dois, né? Todo mundo estava esperando isso acontecer. Aí depois, teve um outro momento que a Babi foi conversar com a Gisele. E aí a Babi disse que ela sente que pode rolar algo entre o Sidney e a Gisele. Só que a Gisele disse assim pra ela que não, e que ela diz que ela vê os dois apenas como amigos, que ela vê os dois apenas como pessoas ali que ela convive e tal. Ela disse apenas isso. Aí a Babi, ela tenta saber se o Sidney, então, tem algo ali com a Vanessa. Deixa eu ver o que tá rolando aqui na fazenda. Gente, o que foi que aconteceu? Trocaram aqui. Gente, eu tô aqui vendo na fazenda, né? O que foi que aconteceu aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Alguém trocou, pediu pra trocar de tarefa ou alguém desistiu aí? Deixa eu ver. Pra trocar a tarefa das ovelhas. Mas quem tava cuidando das ovelhas era o Gui, né? Era o Gui que estava cuidando das ovelhas e aí, de repente, veio uma nova mensagem aí que ela tinha que trocar a atribuição do Gui. Mas eu achei estranho essa troca dessa atribuição aí, né? Achei bem estranho isso. Eu vou pegar mais informações aqui e aí depois a gente resolve essa história. Deixa eu voltar aqui para o que a gente estava contando. Aí a Babi quis saber mesmo se tinha algo da Vanessa com o Sidney. Mas a Gisele negou, a própria Gisele disse que não ia acontecer aí, que o próprio Gisele disse que não ia rolar. Parece que o Gui tá se sentindo mal e foi por essa razão que a produção resolveu mandar trocar, tá, gente? Só para deixar claro aí o que foi que aconteceu, tá? Parece que o Gui disse que estava se sentindo mal para a produção, passou ali por alguma avaliação e mandaram a Flor trocar a atribuição dele, tá? Foi isso que aconteceu. Mas eu tô buscando mais informações. É o que eu tô vendo agora na televisão, tá? Foi isso aí que aconteceu. Vamos voltar pra festa. Vamos voltar aqui pra festa. Aí a Gisele admite que, no fundo, ela queria ficar com o Zack e com o Sidney.
Pois é, né? Mesmo que os dois sejam só amizade, ela queria ficar com os dois. Ela disse pra Babi que ela queria ficar primeiro com o Zack, porque afinal ela já conhece o Zack daqui de fora, que ela já, inclusive, já ficou com ele aqui fora e tal. E depois ela queria ficar com o Sidney, né? Afinal, quem não queria ficar com o Sidney, né? O Sidney ali, bonitão, grandão, né? Quem é que não queria ficar com o Sidney? Pois é. Aí ela disse assim que na visão dela, talvez ela e o Sidney fizessem um bom casal e que ajudaria bastante na temporada. Aí depois a Gisele confessou ali que ela gosta do Zack, mas ao mesmo tempo ela disse assim que o Zack ignorou ela no passado. Aí a Babi diz que foi você que ignorou ele primeiro aqui dentro da fazenda. E aí sim que foi que a Gisele explicou que os dois ficaram, que os dois tiveram mesmo alguma coisa aqui fora, só que ele não mandou uma mensagem para ela. E aí ficou o clima estranho entre os dois, tá bom? Foi isso que aconteceu. Aí depois dessa situação toda, foi que a Babi levou essa história acho que foi pro próprio Zack. Aí a Larissa voltou toda contente pra festa, porque tinha conseguido o objetivo dela. Aí quando a Babi levou essa conversa pro Zack, disse que a Babi tava afim dele, que a Babi tava querendo muito saber as coisas dele e tal. O que foi que aconteceu? O Zack disse que ele não estava muito afim da Gisele. Inclusive, ele disse que se fosse o contrário, se fosse ele insistente, se fosse ele ali enchendo o saco dela, o que é que as pessoas pensariam, o que é que o público pensaria dele? Então, basicamente, ele tem razão. Se fosse eu insistindo para ficar com a mulher, as pessoas iam gostar de ver? Então ele disse que não. Aí a Babi disse que a Gisele nunca disse que não queria ficar com ele, mas que ela ficou chateada porque eles ficaram numa festa aqui fora e no dia seguinte ele não mandou uma mensagem para ela e tal. E aí o Zack responde para a Babi e disse, olha, se eu quisesse ficar com a Gisele, eu mesmo ia procurar a Gisele, eu mesmo ia falar com ela, mas eu não estou afim de ficar com ela. Mas mesmo assim, a Babi levou essa conversa de volta ali para Gisele. E no meio dessa conversa, a Gisele disse que não queria mais ficar com nenhum dos dois mesmo, tá? Que ela não estava mais afim de ficar com nenhum dos dois, que ela realmente não estava mais afim, que já tinha passado e tal. Aí depois ela admite que ela se apaixonou e que ela ficou com raiva do que aconteceu ali entre ela e o Zack. E olha que isso tudo aconteceu antes da Fazenda começar, né? Imagina se os dois tivessem tido alguma coisa ali durante a Fazenda. Aí depois teve essa conversa ali da Suelen com o Zelov. A Suelen foi lá e disse assim, olha, eu falei que se você não me chamar pro seu churrasco, eu vou mesmo assim de penetra. A Fernanda falou, eu vou passar para te buscar. E sabe o que vai ser mais engraçado? A gente vai se falar normalmente e o pessoal vai falar, não acredito que eu puxei mutirão pro Zelov. E aí o Zelov falou, não, é o teste, agora eu quero ver amanhã como é que vai ser. Cada um aí apertando o play, você apertando o play comigo. Quero ver aí como é que as coisas vão andar. Porque eu não tô apertando o play com você, mas quero saber se você tá apertando comigo. O que o Zelov tá querendo dizer? Você não é minha aliada. Ao mesmo tempo, quero saber se em algum momento você pode vir a ser uma aliada mesmo, né? E aí a Suelen disse, é mesmo, né, Zé? Me perdoa por qualquer coisa, já deu, já vamos inventar. Aí, pelo menos por aquele momento, durante a festa,
Os dois se abraçaram, os dois riram ali. A Suelen admitiu que já tá chato a briga deles, admitiu que nem ela mais tá aguentando essa briga. E ela disse que eles já estão batendo na mesma tecla, tem vários dias, que já tá cansativo. Eu admito, tá cansativo, tá chato mesmo até pra gente assistir aqui. Tá tudo muito chato, tá? Bastante chato. E aí teve um outro momento da festa que foi justamente o Fernando. Deixa eu pegar aqui de volta a imagem, gente. Porque assim, vocês sabem, né, que fazer um programa aqui, a gente volta, eu coloco a imagem certinha ali na hora que eu queria que essa imagem entrasse, mas a imagem às vezes dá alguns errinhos, né? Porque o arquivozinho tem que estar com o nome certinho, e mesmo quando você coloca o nome certinho, o programa lê o EXIF. EXIF são as informações que ficam escondidas ali. E aí, às vezes, dá esse BO. O Fernando foi atrás de tentar conversar ali com a Gisele. Ele foi atrás ali de tentar dar uma interação com ela, só que a Gisele deu uma ignorada nele, né? Você vê que ele tenta conversar com ela e ela ignora mesmo. Não tá nem aí pra ele, né? Não tá nem aí e tal, enfim. Realmente não deu ali nenhuma coisa. Aí depois teve um outro momento ali que ele também falou pra Gisele que ela tava ali exagerando e tal. E aí o Fernando falou assim, eu posso conversar com você? Na semana passada eu fiz um monte de cagada, falei um monte de merda e tal. E aí ela foi tentar pegar uma bebida, que ela tava muito bêbada, pela imagem você já percebe. E aí o Fernando vai lá e diz assim que tava com medo dela ficar mais bêbada. E aí diz pra ela, eu quero o seu bem. Só que aí as meninas não estavam ligando pra ele e tal, ele já ficou pé da vida e largou, tacou um foda-se pra ela. Disse, quer saber? Foda-se. Você não quer meus cuidados, então tá bom. Mais ou menos isso, né? Ele também deu um abraço nela, que no final ela meio que não ficou ali, não entendeu o que aconteceu, né? E hoje todo mundo já tá estranho com todo mundo lá dentro. Teve também outro momento que o Zé Love foi conversar com as meninas ali, que o Zé Love foi falar com as meninas sobre o que estava acontecendo ali, no meio dessa situação toda. Deixa eu só pegar a imagem certinha aqui, tá? Que é essa imagem aqui do Zé Love. Cadê que é a imagem aqui? O Zé Love ali, ó. O Zé Love... Fernando tentando se enturmar e, na verdade, o Fernando não consegue se enturmar. Vocês sabem muito bem disso, né? E aí, o Zé Love e a Raquel estavam conversando. O Zé Love recapitulou as tretas que eles tiveram e que em 3 dias a fazenda já estava uma loucura e tal. E aí a Raquel disse que não estava, na visão dela, uma loucura, porque na visão ali delas lá, da Raquel, da Camila, das meninas ali do outro lado, elas é que já viram que tinha um grupo formado. E aí o Zé Love falou, não tinha um grupo formado, mas as meninas, ele se referindo a Babi, a Vanessa e a Fernanda, que as 3 se sentiram muito e sofreram muito por causa disso. Aí a Raquel falou, ninguém perseguiu as meninas. Aí o Zé respondeu para ela que ele teve uma troca de ideia legal com a Suelen, que acha ela uma mulher incrível, foda, só que a Suelen tem uma forma muito agressiva de se expressar. E que ninguém chamou ela do grupo e disse assim, olha, você tem uma forma agressiva de lidar e de se expressar com as coisas. Basicamente. Aí a Raquel disse, não, a gente chamou. Não, vocês não chamaram a Suelen, vocês não falaram absolutamente nada ali pra Suelen, tá? Vocês não falaram nada. E aí o Zé continua. Não, vocês ali não falaram, porque ela continua tendo do mesmo jeito, continua agindo do mesmo jeito. E às vezes não adianta mais recalcular a rota, porque numa semana você perde, na outra semana você também perde e tal. E aí começa todo um barraco ali por causa disso. Só que aí no meio da festa, ele falou que
ele teve, várias pessoas colocaram ele como se ele tivesse tido um embate que ele nunca teve. Então isso foi um grande problema para ele. Tá rolando um barraco aqui entre a Gisele e o Fernando. Na verdade, mais da Gisele pro Fernando, porque o Fernando tá sentado na dele ali e a Gisele é que tá partindo para cima dele. Ele não tá muito afim de responder, não. Eu tô assistindo aqui falando com vocês, né? Aí a Raquel disse que eles nunca tiveram embate e que eles sim ficaram chocados. Foi exatamente com o que aconteceu com a Larissa. Que ele foi pra cima da Larissa e aí ela tomou as dores da Larissa. E aí o Zé responde, não, tá tudo gravado. E que ele só começou a gritar e partir pra cima quando aconteceu a mesma coisa com ele. Que ela também começou a ir pra cima dele, começou a gritar com ele. E que eles não estavam fazendo absolutamente nada diferente daquilo. Aí, ao mesmo tempo, o Zé Love foi dar atenção pra Babi, que ela tava trêbada ali. Aí a Babi começou a dizer, eu vou pro grupão, vou pular no grupão. Ela tava bêbada, bebaça, né? Bebaça, olha aí a Babi bebaça. E aí o Zé chama a Babi e disse, vem cá, bora falar sério, aqui você não pode falar isso, se policia, Babi, toma água, por favor, aqui, ele deu uma água pra ela, mas ela não quis beber água e tal, aí ele falou que era pro bem dela, e aí a Babi tava começando a beijar um monte de mulher ali, aí o Zé Love disse que não era pra ela ficar beijando as pessoas ali. Aí a Fernanda, a mesma coisa, para de ficar lambendo as pessoas, para de ficar lambendo as mulheres. E aí a Babi fala, mas eu tô lambendo as mulheres. E o Zé Love diz, não, você não pode fazer isso. Não pode, você não pode, porque isso pode ser visto como assédio. E aí muita gente falou que isso poderia dar uma expulsão. Não deu nenhuma expulsão, gente, porque afinal ela estava bêbada, é uma questão de contexto que você precisa observar ali. Não deu contexto, né? A Babi só tava exagerada mesmo. Aí teve um outro momento da festa que eles disseram que não, né? Tentaram conter ela. E aí as coisas foram ficando mais controladas, porque a festa foi acabando. E aí teve um momento que o Zé Love também acreditou que a Raquel fosse advogada, mas no final a Raquel explicou para ele que era só o meme daqui de fora, né? O que tinha acontecido aqui de fora por causa lá do jurídico dela, né? Enfim, aí também teve um outro momento ali que a Flora estava comentando ali o desespero de tirar a menina da briga e que podia dar uma expulsão. Ele já estava falando da Flor, né, da coisa no domingo. E aí ela disse que naquele momento as coisas realmente poderiam dar numa expulsão, não deram numa expulsão e tal, então, mas eles viram que a Flor realmente tem amigos que se preocupam com ela. No fim das contas, gente, a festa foi só isso aí mesmo, tá? Foi só esse falatório, inclusive depois que a festa terminou ali, as pessoas entraram dentro da casa e o negócio foi começando a mudar ali de papo e de ares, né? Uma das coisas que mudou foi justamente ali o Zé Love repercutindo a última roça e o posicionamento aí dos adversários. Segundo ele, não tinha muito o que fazer, porque afinal os adversários iam mesmo atacá-lo de qualquer maneira. E aí o Sidney até falou, eles vão fazer isso nessa próxima semana. Vão. Ainda bem que vocês já sabem que vão fazer do mesmo jeito. Ainda bem que vocês já sabem que a coisa vai rolar desse mesmo jeito aí. Vão partir para cima de vocês. Então, o Zé Love disse assim que nesse momento agora eles precisam criar estratégias de proteção e para proteger ele e os aliados. E aí ele disse que muito provavelmente, tá? O Fernando será o alvo desta semana. E aí quem é que aparece na sala reclamando que estava pé da vida porque não conseguiu dormir? O Fernando. O Fernando se senta ali no sofá, estava pé da vida, e disse que o Gui pegou a cama dele e que ele estava bem pé da vida por causa disso. Aí depois ele disse que ele ia falar qual era o segredo da baia,
que ele ia revelar o segredo do Sasha. Apesar do problema dele ser com o Gui, né? Apesar do problema dele ser ali envolvendo o Gui. Aí ele reclamou que o Gui estava dormindo na cama dele. Aí a Raquel foi lá e disse que não, que ela ofereceu que ele dormisse na cama dela e que ela ia procurar outro lugar para dormir. Mas ele falou, eu quero dormir na minha cama, quero dormir no meu espaço. E ele foi lá e pegou a minha cama e tal. E aí ele disse, eu vou contar o segredo da baia para todo mundo, vou expor o Sasha aqui. Apesar de que o seu problema não era com o Sasha, né? Era com o Gui. Mas ele falou, eu vou expor, vou falar o que eu sei. Não falou, né? Pelo menos até onde eu vi ele não falou nada. E aí a Raquel tentou ali defender o Gui, oferecer outra cama e disse que ele é que estava fazendo um joguinho. E aí ele próprio disse, eu gosto desse joguinho, eu estou mesmo fazendo um joguinho. Então, de uma certa forma, ele admitiu que sim, ele estava fazendo ali de propósito. Aí ele estava pé da vida e o Cauê entrou ali no meio da discussão e disse assim que ele podia sim ter ido pegar essa coisa. Só que ele chamou o Fernando de viadinho. E aí o Fernando ficou bem pé da vida e disse, eu não te dei intimidade para você falar assim comigo, me respeita. E aí o Cauê falou, você vai fazer o que então? Você vai colocar pentelho na comida? É isso que você vai fazer? Fernando ficou calado, Fernando não respondeu nada. E aí ele disse que ia revelar aquilo que tinha rolado na baia. Aí até o Sidney perguntou, eu acho que eu sei o que você vai falar. Apesar de que não tem nada a ver, né? Porque o problema era com o Gui, não era com o Sasha. O que ele vai falar do Gui? Eu sei que o Gui tava na baia naquele dia, mas o que ele vai falar do Gui? Ele vai falar do Sasha, porque ele mesmo falou, não, vou falar que o Sasha falava mal da Larissa, isso e aquilo, e a Larissa sabe disso, gente. Então, não é bem um segredo. Eu acho que o Fernando vai se queimar se ele fizer, se ele falar isso aí, né? Vai se queimar. Aí eles foram dormir, o Fernando acabou tendo que dormir ali no banco da cozinha, dormiu ali mesmo no desconforto. E hoje de manhã o Gui não acordou no horário do bicho, ele não foi fazer o trato dele e a Flor também não foi fazer, mesmo ela estando lá, ela ficou desligada. Eles levaram punição hoje de manhã exatamente por causa disso. E o Gui parecia que estava meio doente mesmo, tá? Hoje de manhã. Por conta disso, a Flor ficou responsável por ela fazer esta atribuição. Agora percebam uma coisa, quem é que estava fazendo massagem na Flor? Vocês viram que é o Yuri, né? Ele estava fazendo uma massagem aí na Flor, né? Fazendo uma massagem, puxando um saco, né? Olha como o poder muda as pessoas ali dentro, né? O poder muda muita coisa. Aí ele desceu e foi fazer a atribuição dele e a Flor foi lá ajudá-lo, né? Ele realmente não parecia estar bem de saúde. E aí depois o Sasha foi lá, deu um beijo na Larissa, que ela estava deitada lá na varanda. Aí disse para ela que lidar com os animais é legal, é terapêutico. E aí ele disse assim, e ela também falou que era muito bom cuidar dos animais e tal. E aí ele falou sobre a divisão lá, de como é que tá sendo cuidar, junto com a Suelen e tal, enfim. Foi só uma puxação de saco aí da Larissa. E aí depois o Sidney foi lá, né, tentar ajudar a Flor. E aí ele criticou o posicionamento do Gui, né? Ah, por que o Gui não veio te ajudar? Por que o Gui não veio fazer a tarefa com você e tal? E aí ele falou, né? Ela falou que ela também esqueceu disso, que ela não estava lembrando, que era obrigação dela. E aí o Sidney, né? Um comentário pessoal. Ele tá muito bonito com esse óculos aí. Sério mesmo, ele tá bonito. Bonitão. E aí ele fala assim, né? Que as pessoas têm que ter mais responsabilidade com as suas tarefas e atribuições. E aí ele saiu em defesa mesmo da Flor. Você é uma só. As pessoas têm que ter as responsabilidades delas. Ainda bem, né, que a Flor não te colocou pra cuidar de nadinha ali, né?
De qualquer forma, né, ele tava bonito com esse óculos, gente. O sorriso do Sidney Sampaio, às vezes, né, te transporta para outros lugares. Às vezes ele deixa a gente perdido. Mas ele ajudou a Flor ali, né? Olha aí a pose de galã de Sidney Sampaio. Só por causa disso, gente, ele vai longe, longe nesse jogo. Vocês podem anotar. E aí, hoje à tarde, o Gui falou da discussão que aconteceu de madrugada ali com o Fernando, e depois ele propôs uma reunião onde eles vão fazer a divisão das camas. Segundo ele, essa divisão ali durante a madrugada, aliás, essa briga que eles tiveram durante a madrugada, deixou bastante claro que o Fernando tinha sido uma das únicas pessoas que desde o primeiro dia ainda não tinha dormido na sala, não tinha dormido em outros lugares e tal, e que estava na hora dele também passar por isso, enfim. E aí ele contou que ele estava dormindo na cama que ele costumava dormir, porque a cama também já tinha sido usada pelo Sidney quando ele foi acordado pelo Fernando pedindo para dormir na cama. E aí o Gui, a Luana e o Yuri reclamaram que o Fernando dormiu todos os dias na fazenda, desde o primeiro dia na cama, e que eles precisavam fazer uma reunião para definir um revezamento de quem vai dormir na cama, de quem é que vai dormir na sala, no sofá, de quem é que vai dormir em outros lugares. E aí, né, tentaram falar da baia, né, tentaram meio que excluir a baia. Só que aí depois disseram, mas a baia, né, a baia tem ainda 4 vagas, 4 pessoas dormem lá. Então, durante a semana, pelo menos de domingo até sexta-feira, as pessoas vão dormir na baia. 4 pessoas dormem na baia. Então, a baia tem, de uma certa forma, nesse primeiro momento ali, um dos lugares mais confortáveis da fazenda, tá bom? Para quem queria saber sobre o Gui, ele tá com uma botinha no pé, tá? Parece que ele machucou o pé durante a festa, uma coisa assim. Foi por esse motivo que ele não foi fazer a tarefa de manhã, porque ele tava com alguma coisa assim, com dor. Ele pediu atendimento médico e botaram uma botinha nele, tá bom? E aí ele não pôde mais fazer a atribuição dele e a Flor colocou o Juninho no lugar. E aí veio o rancho do fazendeiro, tá? O rancho do fazendeiro aí, a Flor levou a Fernanda, o Fernando e o Zé Love pra irem junto com ela ali. E no meio dessa discussão ali, só ficaram repercutindo as fofocas do dia, tá? Ficaram só falando a mesma coisa, não houve ali muita coisa de diferente, tá? A única coisa que eu esperava ver ali da Flor durante esse posicionamento, aí eles ainda não chegaram numa conclusão sobre quem será o indicado. Quem será o indicado pela Flor, tá bom? E aí, mais ou menos, a Flor deixou a entender que a indicação dela iria em cima de um dos meninos. O Gui ou o Cauê. O Gui eu acho que ela não vai. Provavelmente vai ser o Cauê, né? Depois do Gui com essa botinha, provavelmente vai ser o Cauê que ela vai mandar para a roça. De qualquer forma, ainda não chegou ali numa definição. E aí agora rolou basicamente uma pequena treta entre, deixa eu pegar aqui, entre a Gisele e o Fernando. Deixa eu pegar aqui algumas imagens que já eu mostro para vocês. Aparentemente, o Fernando comentou sobre a Raquel ficar coçando toda hora aquele lugar, né? Aí outra dela. E aí a Gisele foi lá e disse, você também, vai lá pedir atendimento médico, vai. Então ela começou a imitar ele do mesmo jeito. E aí ele disse para ela que ela não tem amor próprio. Disse assim para ela que tinha pentelho na comida e que ele comeu pudim. Aliás, ele falou para ela, você não tem amor próprio, você falou que tinha pentelho na comida e comeu o pudim igual a uma. E aí depois ela rebateu, disse que ele que não tem amor próprio, que ele precisa ficar chamando a atenção o tempo todo, que ele vive falando mentira o tempo inteiro, que quem não tem amor próprio é justamente ele, e que ela fez a picanha dela e que não precisou da ajuda dele.
E aí ele joga, mas você comeu tudo o que eu fiz. E aí o Fernando chamou a Gisele de encebada e diz que ela que precisa de atendimento para verificar as coceiras dela. Deixa eu ver se eu pego a imagem, gente, aqui, desse momento, tá? Deixa eu pegar aqui algumas imagens. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui para mim. Senão eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Lá do Telegram, do pessoal do Antenados. Eles têm essas imagens ali, né? Tá aqui. Deixa eu só pegar aqui rapidinho essas imagens que vocês vão amar ver o que tá acontecendo aqui nessa discussão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui que vai ajudar, vai facilitar algumas coisas. Tá aí para vocês verem, né? Olha aí, vamos lá comentar esse momento aí, né? Tá aí as imagens do momento. Infelizmente a gente não pode passar vídeo aqui, né, gente? Felizmente. Mas ela imitando aí, né? Toda hora você fica coçando o saco, tem que pedir atendimento. Aí depois o Fernando. Você não tem amor próprio. Pudim de ontem, você tá falando que tem pentelho na comida e comeu o pudim igual a uma, e ela cortou ele e disse assim, você não sabe o que é amor próprio? Precisa chamar a atenção o tempo inteiro, falando mentira o tempo inteiro. Quem não tem amor próprio é você. Eu fiz a minha picanha, não precisei da sua ajuda. Mas você comeu o resto de tudo o que eu fiz. Aí o Fernando chama a Gisele de encebada e diz que ela precisa passar por atendimento para verificar as coceiras. E aí a Gisele falou, você não percebeu que eu parei de comer certas coisas suas depois que eu comecei a achar pelo no seu peru? E aí o Fernando grita, vai se fuder, menina, você não vai ganhar VT o que você quer não. Tá aí com esse cabelo encebado em cima das panelas e tá reclamando de cabelo na comida. E aí a Gisele, querido, queira Deus que se fosse um cabelão assim. Mas não era. Era todo mundo que levantou a mão e encontrou um cabelo de cu, de saco, de perna, de axila. Antes fosse um cabelão que a gente sabe que é da cabeça. Mas você ficar coçando o saco o dia inteiro, tem que pedir atendimento médico para parar de coçar o saco. Tem alguma coisa aí. E olha só porque ele lembrou da Raquel, né? Só por causa disso. Gente, a Fazenda é legal por isso, né? A treta terminou aí, tá? O Fernando realmente não deu muito o que ela queria. Ele foi embora, deixou ela falando sozinha lá. Então essa é realmente a última atualização que eu tenho. Às vezes, gente, eu pego algumas coisas lá do Antenados, tá? Mas eu vejo o programa o tempo todo. Eu escrevo os meus próprios roteiros. Não se preocupe que ninguém tá copiando ninguém aqui. E aí, gente, o negócio ficou muito sério ali. Mas no fundo, né? Eles sabem que isso não vai dar em muita coisa, né? Eles sabem que isso não vai mudar muita coisa ali. Seja lá como for, isso foi o que aconteceu hoje, né? Vamos ver o que tem de material para mais tarde. Lembrando que daqui a pouco vai ter a prova do dono do palco lá no Estrela da Casa. Vai ser ao vivo e a gente vai comentar essa prova também, que vai definir o segundo finalista. E a partir daí começa a batalha dos 4. Vamos ver qual dos 2 vão permanecer na casa. Mas isso aí, gente, eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.